Olá a todos, eu sou o Marcos André e sejam muito bem-vindos ao canal Espiritualidade Estelar. No vídeo de hoje, nós vamos dar prosseguimento à série Lucidez Espiritual, falando de um tema extremamente importante para a nossa caminhada de despertar, que é a mecânica de abertura de conteúdos. Como esses miasmas que abordamos em vídeos anteriores, seja eles localizados na memória celular do corpo físico, ou seja, ligados à nossa ancestralidade, ou os miasmas localizados na memória celular do corpo astral, ligados às nossas experiências encarnacionais dentro da matriz de controle terrestre, como eles atuam no nosso dia a dia, como a abertura de uma vibração dessa pode impactar o nosso campo mental e emocional e o que nós precisamos fazer para ingressar em uma jornada de autopercepção e podermos lidar melhor com esses fenômenos de abertura de conteúdos. Então, toda vida que a gente vive uma experiência, aquela experiência, além do conteúdo mental, além da informação pura, ela vai ter um gradiente emocional associado. Então, a gente pode claramente perceber que toda vida que a gente lembra um fato do passado, quanto maior o gradiente emocional, seja ele positivo ou negativo, maior é a nossa, mais vívida, maior é a nossa capacidade de recordá-lo. Então, momentos de grandes conquistas, momentos muito significativos, como por exemplo o seu casamento, o nascimento do seu filho, vocês podem perceber que isso vem com muita claridade, é muito fácil ancorar essa informação. Então, o que acontece em momentos de altíssimo gradiente emocional? Então, quando a gente vive uma experiência, aquilo fica impregnado, a carga emocional daquilo fica impregnado no plano astral. E nós bem sabemos que a nossa percepção de tempo é muito limitada, que o tempo não existe da forma como pensamos. Então, a linha temporal, ela só é fixa para nós humanos encarnados porque nós não conseguimos ter tecnologia para nos deslocar no tempo e espaço. Mas o tempo é um contínuo, é o contínuo espaço-tempo. Então, todas as experiências que você teve no passado, elas não deixam de existir, elas ainda estão acontecendo. Tudo acontece no aqui e no agora. O passado e o presente e o futuro, eles não existem da forma como pensamos. Então, por exemplo, não existem reencarnações passadas. As suas encarnações acontecem todas no aqui e no agora. Então, o que na verdade acontece é que quando nós passamos por uma experiência onde há uma similaridade com algo que nós já vivenciamos, nós ancoramos aquela carga. Existe um entrelaçamento entre essa experiência. E o que isso faz? Essa vibração, ela é acessada e ela abre em nossa memória celular, seja do corpo físico ou do corpo astral. Então, por exemplo, se você teve um trauma muito forte e você passa de uma vida passada e você passa por uma situação que remeta àquele trauma daquela existência passada, existe um entrelaçamento entre o tempo e espaço que faz com que aquela memória ela seja liberada da sua memória celular, físico ou astral. Então, o que acontece? Quando há esse entrelaçamento e essa memória que estava latente, ela se abre, aquela vibração permeia o seu campo, e isso baixa a sua vibração energética. E essa baixa de frequência, ela vai repercutir como em nós? Nas nossas emoções. Então, o que acontece? Vamos pensar em um exemplo prático de como isso poderia acontecer. Digamos que em uma vida passada, você foi capturado pelos seus inimigos, digamos na Santa Inquisição. E você foi torturado e os seus dentes foram arrancados da sua boca. Então essa memória traumática, ela tem um gradiente muito forte, aquilo está impregnado no plano astral. Aquele trauma, ele está muito forte, muito vívido. Então ele também ficou, então aquela informação foi guardada na memória celular e ela também foi impregnada no plano astral no momento em que você foi capturado e torturado pelos seus algozes. Algumas encarnações depois, no decorrer da linha temporal, você está em pleno século XXI e você assenta numa cadeira para fazer um procedimento dentário. Só que a pessoa que estava antes naquela cadeira tinha crise de pânico.
Então, ela deixou aquela cadeira impregnada com um gradiente energético muito similar ao que você teve há várias encarnações passadas ao ser torturado. Então, você sempre foi o dentista em toda a sua vida, mas você nunca teve problema com isso, porque sempre era um ambiente amigável, uma pessoa que você confiava e você estava bem. Mas naquele momento, você captou a energia daquele outro paciente que veio antes de você, que tinha crise de pânico, e que teve crise de pânico e aquela energia ficou impregnada. Você, por ser um mediador de energias, absorveu, e aí você se viu em uma situação idêntica, que foi um procedimento dentário, uma energia de pânico, abriu totalmente o conteúdo daquela memória traumática. E aí, naquele momento, você vai ter um rompante de emoções completamente incongruentes com aquela situação, e você não vai saber de onde veio aquilo, de onde veio aquele pânico, aquela falta de ar. E aquilo é muito forte e toma conta do seu ser. Então esse é um exemplo muito intenso e muito forte de como uma mecânica de conteúdo pode atuar na nossa vida. Mas existem questões muito mais sutis que a gente precisa estar observando no dia a dia. Por exemplo, às vezes nós temos crenças muito fortes. Então a gente não percebe, a gente começa a estudar espiritualidade e a gente começa às vezes a manifestar um padrão de fanatismo. E a gente não percebe que mesmo num caminho espiritual, eu sou muito fechado, eu sou muito descomedido na forma como eu abordo esse conhecimento e na forma como eu estou levando isso para a minha vida. As coisas não são leves para mim. E quando você abre, de repente você tem uma linhagem ancestral de pessoas que estiveram dentro de sociedades religiosas marcadas pelo fanatismo. Então aquilo está na sua memória celular. E aí você não percebe que quando você vai abordar qualquer tema, você é muito fechado nas suas ideias, você tem um filtro pelo qual você enxerga a realidade, o filtro das suas crenças. Você tem uma maneira descomedida, fanática de abordar tudo aquilo que você inicia na sua vida. Então, quando a gente percebe que certas modulações emocionais podem ser ocasionadas pela abertura desses conteúdos, eu começo a ter um gradiente de autopercepção para que eu vigie a minha reação emocional ao externo, para que eu esteja mais ciente de qual tipo de interação energética está acontecendo no meu campo e que eu possa, em um momento propício, retirar-me para tratar das minhas energias e transmutar esses conteúdos. Então, eu separei aqui alguns dos principais conteúdos ao qual nós precisamos empreender uma jornada de transmutação, pois estes são os que mais limitam a nossa consciência e que a gente possa no dia a dia, a partir das nossas interações, às vezes nós temos discussões em casa e aquilo abre um conteúdo e você fica mal por vários dias, e se você empreendesse uma jornada de autopercepção e utilizar essas tecnologias que já ensinamos aqui no canal, de Merkabas, dos raios, eu consigo transmutar aquilo, equilibrar o meu campo emocional, trazer a energia da geometria sagrada do Merkaba e despolarizar aquele conteúdo. E a gente percebe que cada miasma ele vai estar relacionado à energia de um chakra. Então eu posso trazer o foco da minha atenção para harmonizar a energia desse chakra, de forma que eu repercuta e reharmonize o meu campo energético. E aí o meu campo emocional também se harmoniza. Então, um desequilíbrio emocional, ele vai gerar um desequilíbrio energético, e um desequilíbrio energético vai eventualmente impactar o meu campo emocional. Então, quando a gente entende isso, a gente vai fechando as portas de acesso do campo obsessor. Porque é através dessas baixas de frequência, que na grande maioria dos casos é causada pela abertura espontânea de algum conteúdo, é que eles vampirizam a nossa energia e nos manipulam através de uma miríade de tecnologias de obsessão complexa que estão sendo muito utilizadas. Então, se a gente fecha certas portas de acesso do campo obsessor, a gente vai tornando o nosso campo energético cada vez mais transponível. E esse processo ele exige de nós a autopercepção, porque se eu percebo a dinâmica energética do meu campo, eu consigo empreender as ações necessárias para efetuar o reequilíbrio do meu ser como um todo, o meu equilíbrio holístico. Então, vamos trazer aqui 7 questões principais que a gente tem que estar muito empenhado para transmutar, para que a gente possa firmar passo na nossa jornada de despertar de consciência. E a primeira delas são os vícios, os conteúdos ligados aos vícios. E os vícios estão
relacionados a desequilíbrios nos instintos, e os instintos estão ligados ao nosso chakra básico. E aqui eu vou dar um alerta que eu vou destacar nesse vídeo, porque nos foi passado pelos nossos mentores espirituais que a forma mais intensa a qual o campo obsessor tem trabalhado e vai trabalhar principalmente nesse ano de 2023, à medida que a transição planetária se intensifica, é nos instintos. É muito fácil controlar a humanidade, pois nós estamos em um corpo de terceira dimensão extremamente denso e limitado. E nós somos reféns das nossas necessidades mais básicas. Então será através disso que eles vão suprimir o nosso gradiente racional, de lucidez, e vão tentar abrir portais para acessar o nosso campo energético e eventualmente manipular a humanidade. Então que cada um de vocês esteja muito ciente de quais são os desequilíbrios que você tem nos instintos, quais são vícios que você está cultivando, porque esse tipo de padrão vibratório é completamente incompatível com o surgimento de uma consciência estelar, de uma lucidez espiritual. Então que cada um de nós possa estar vigiando isso. O segundo ponto extremamente importante são as dependências afetivas, que significam desarmonia na regência dos relacionamentos, ou seja, padrões de dependência, de abuso e de submissão, ou seja, existe um desequilíbrio na troca energética em um relacionamento. Isso impacta muito a nossa caminhada de despertar, vai gerar conflitos internos, desequilíbrios emocionais, isso vai baixando a nossa vibração. A gente precisa enxergar o divino em nós e sermos autossuficientes, não termos carências. Quando a gente consegue estarmos bem conosco, estarmos completos, nós não vamos estabelecer relações de dependência, nós vamos estabelecer relações evolutivas. Eu vou estar numa vibração de encontrar uma parceria espiritual, uma parceria evolutiva, uma pessoa que me traga para o nível vibratório acima e não que me puxe para baixo. Então eu não posso ter dependência e também não posso ter uma relação onde eu exerça abuso, drenagem energética para com outros. Então isso é algo que nós precisamos vigiar em nós. Onde estão nossas carências, nossas dependências afetivas? Porque nós precisamos estar íntegros, equânimes, para que possamos caminhar e trilhar uma jornada de expansão de consciência. O terceiro ponto extremamente importante é o controle da nossa visceralidade. A visceralidade está muito relacionada às emoções inferiores, raiva, ansiedade e medo. E o trabalho sobre essas vibrações deve ser feito no chakra do plexo, que é por onde é feita a regência destas energias. Então, essa visceralidade excessiva, eu preciso começar a perceber quando isso se manifesta em mim e tira o meu controle mental e a minha capacidade de enxergar as coisas como elas são. E aí, quando eu identifico que eu tenho tido reações de raiva, de ansiedade, de medo, que isso está comprometendo a forma como eu enxergo a realidade e o meu campo emocional, eu preciso me retirar e realizar práticas de harmonização do meu centro do plexo para eu ir diminuindo e equalizando o meu campo vibratório e fechando esse portal, pois uma pessoa que está em uma vibração de raiva, ansiedade e medo, ela não vai conseguir ancorar nada daquilo que é a sua essência e ela vai estar facilmente acessível pelas forças involutivas. Então, se vocês perceberem que vocês têm traços muito intensos de visceralidade, comecem a trazer luz para essa sombra, para esse mecanismo de baixa de vibração e comece a empreender práticas energéticas para reequilibrar o centro do seu plexo solar, plasmando merkabas, trabalhando com a energia dos 7 raios e principalmente, antes de você adentrar uma postura visceral, que você já tenha a percepção de frear aquilo e transmutar essa energia. E pouco a pouco vocês vão ver que esses conteúdos eles não vão mais se manifestar, porque você pôs luz nas suas sombras e você começa a ser mais consciente de como essas energias estão regendo a sua consciência. E é você que tem que ser senhor das suas ações e emoções. Nós é que temos que ser senhores do nosso campo. Não podemos ser reféns do externo, do nosso corpo, nem das nossas emoções. Isso é uma jornada que começa com a autopercepção. Isso é uma iniciação de consciência. É você perceber quando isso se manifesta e antes que aquilo baixe a sua vibração e te tire de todo o seu centro da razão e da conexão, você consiga transmutar aquela energia. O quarto passo é reatividade emocional, que aqui a gente já fala
de oscilações emocionais mais no campo afetivo. Então, tudo me impacta emocionalmente, eu choro com tudo, eu tenho pena das pessoas, eu tenho uma relação de oscilação emocional muito elevada. Então, isso torna a gente muito fácil de ser manipulável. A gente precisa ter um equilíbrio, uma harmonia. E essas oscilações emocionais estão relacionadas muito ao chakra cardíaco. E o nosso genoma, o povo brasileiro, ele tende a ser um povo muito emotivo, muito cardíaco. Isso precisa ser equalizado, equilibrado, para que nós não sejamos manipulados por conta dessa energia. E é justamente por isso, infelizmente, que certas crenças e manipulações religiosas são muito fortes no povo brasileiro, porque esse desequilíbrio entre a razão e a questão emocional faz com que esteja muito aberto a tudo que chega, e muitas vezes aquilo que chega é um holograma com fins escusos de manipulação de consciência. Então a gente precisa equilibrar também esse centro emocional. Em número 5 nós temos as crenças. Isso foi debatido num dos primeiros vídeos do canal, que são as crenças holográficas, que é justamente de maneira subconsciente são implantadas crenças, você toma aquilo para si, isso começa a sabotar o seu aprendizado, principalmente de conceitos espirituais de maior gradiente, porque você está preso nessas crenças e muitas vezes você acha que se desfez delas, mas elas estão atuando no nível subconsciente. Então nós precisamos sempre estar vigiando isso. E essas crenças, como eu falei, elas estão muito relacionadas tanto ao chakra cardíaco quanto ao coronário, a depender do tipo de crença e do tipo de passagem religiosa que você ou sua ancestralidade teve. Então há de se vigiar e se trabalhar esses dois centros energéticos. O fanatismo, que é um bloqueador completo da conexão espiritual com a essência, porque vai fazer com que tudo que você aborde seja de forma descomedida, que você aborde tudo de uma forma que sem equilíbrio. E o equilíbrio é a chave no processo encarnacional terrestre. Então, quando você tem um conteúdo de fanatismo muito forte, tudo você aborda, até na espiritualidade você aborda tudo de uma maneira muito fechada, você está enxergando o mundo através de uma janela opaca. Você não consegue ver as coisas como elas realmente são. Então nós precisamos sempre estar trabalhando. O fanatismo geralmente está relacionado ao nosso centro cardíaco. Então você tem uma crença enraigada com a energia emocional e aquilo te impede de enxergar as coisas como elas realmente são. Então o fanatismo é um dos pontos cruciais a ser transmutado na jornada de despertar. E, enfim, por último, nós temos a submissão ou o egocentrismo, que são duas polaridades, né? Que pode estar relacionado ao plexo solar, que é a incapacidade de eu ver o meu brilho, ao sexual, pois pode estar relacionado a uma postura de submissão ou abuso dentro de um relacionamento, e também pode estar relacionado ao nosso cardíaco. Por quê? Porque esse padrão é a incapacidade de eu enxergar o divino em mim ou no próximo. Se eu estou numa postura de submissão, eu estou atentando contra o divino que habita em mim. E se eu tenho uma postura de egocentrismo, eu não enxergo que todos são partículas do divino fractalizadas em uma experiência. Então eu também sou incapaz de enxergar o divino nas outras consciências. Isso está muito relacionado ao correto funcionamento do centro cardíaco, do plexo e do sexual. Então, quando eu percebo que existe algum desses padrões, eu preciso empreender uma jornada de autopercepção e iniciar uma jornada de mapeamento e transmutação dessas amarras conscienciais. E quando nós fazemos isso, a nossa vida se transforma em uma jornada iniciática, pois o dia a dia é o mecanismo evolutivo da nossa rota de ascensão, da nossa jornada evolutiva terrestre. Então, nós não estamos mais nos tempos dos ritos iniciáticos e das práticas herméticas. Nós estamos em uma sociedade globalizada, em um mundo interconectado, onde nós temos um trabalho material que muitas vezes exige muito de nós. Nós temos um núcleo familiar muitas vezes desafiador. Só que se nós nos entregarmos ao vitimismo, nós não nos responsabilizarmos, não transformarmos todo esse meio desafiador em uma jornada de evolução, nós vamos entrar em uma paralisação evolutiva. E o intuito desse vídeo é que cada um possa entender como todos esses temas são miasmas, vibrações da ancestralidade ou do nosso corpo acástico, da nossa experiência de registro acástico, que vão abrir, vibrar e nos gerar uma baixa de vibração. Essa baixa de vibração
vai gerar um desequilíbrio emocional. E se eu percebo essa mecânica, eu consigo estar mais consciente e lúcido. Eu consigo desenvolver a dita lucidez espiritual. E aí a minha vida não vai ser uma passagem de inconsciência, vai ser uma iniciação a um novo padrão evolutivo. Porque tudo vai ser uma oportunidade de eu hoje ser melhor do que eu fui ontem. Porque eu estou lúcido. Porque eu estou percebendo toda a dinâmica energética que ocorre no aqui e no agora. Então, um grande mentor espiritual nos falou uma frase que marcou muito. E ele disse o seguinte: não existe ascensão sem transmutação de conteúdos. Essa é a mais pura verdade. Porque se eu não transmuto essas vibrações que abrem no meu campo e que impedem que a minha essência se manifeste, eu nunca vou entrar em contato com a minha essência. Eu nunca vou acessar a plenitude do meu ser. Então, o que a gente espera com esse vídeo de hoje é que cada um de nós possa ter maior compreensão de como esses miasmas, esses conteúdos, eles suprimem o contato com a minha essência e suprimem a manifestação do meu eu superior. E que eu possa transformar o meu dia a dia, a minha vida, num rito iniciático, numa jornada de ascensão, onde a cada dia eu possa empreender um maior nível de consciência e que eu possa estar mapeando, inicialmente, esses 7 pontos que eu vos trouxe hoje, para que eu identifique como eles atuam no meu ser, quais são os mecanismos da minha personalidade inferior que impedem a manifestação da minha essência e eu possa, a cada dia, estar cada vez mais lúcido, a cada dia estar em busca de vibrar e manifestar esta lucidez espiritual, porque aí sim a nossa vida se transforma em uma jornada evolutiva e a gente consegue adotar uma postura de progressão em tudo. E aí, quando vocês menos esperarem, vocês vão olhar para trás e ver que no hoje vocês são uma consciência completamente diferente e completamente transformada. Então eu espero que com o vídeo de hoje eu possa ter trazido lucidez, clareza em temas muito importantes para a nossa jornada de despertar e que isso possa se transformar em um mecanismo prático na vida de cada um para mapear esses conteúdos e imediatamente quando vocês perceberem que vocês estão sob a ação de uma dessas vibrações, vocês se retirem e empreendam uma prática de meditação, utilizando os Merkabas e os raios para reequalizar o campo de vocês e fechar aquela vibração aberta no campo. Então, eu peço a todos que você curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe para que mais pessoas possam empreender a sua jornada de transmutação de conteúdos e, em última instância, firmar passo em sua jornada de ascensão. Um grande abraço a todos e eu os vejo na próxima aula.